Olá, galera, irmãos e amigos. É com muito carinho e alegria que eu estou produzindo esse vídeo para os agraciar com mais conhecimento da palavra de Deus, entendimento, verdades bíblicas, a fim de que toda e qualquer dúvida venha a ser fulminada diante do tema que eu estaria abordando. E assim estarei me posicionando a favor do Evangelho de Cristo, a fim de que a verdade de Deus ela venha a se proliferar, combatendo toda e qualquer mentira e engano. E para isso eu faço uso da palavra de Deus e destaco aqui uma poderosa mensagem de Jesus de Nazaré em um diálogo particular com seus discípulos, registrado no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 31. Porém, lerei apenas o versículo 3. E com essa mensagem estarei frisando acerca de um tema muito polêmico no nosso dia de hoje, que é o arrebatamento da igreja. Existe pelo menos 3 linhas de pensamento, cuja a doutrina predominante é a doutrina do dispensacionalismo, ou a doutrina da pré-tribulação, o qual ensina que Jesus de Nazaré voltará em 2 fases distintas, sendo que a primeira fase da sua segunda vinda seria de modo invisível, onde poucos verão e poucos ouvirão o som da trombeta. E esses mesmos poucos que viram e ouviram o som da trombeta serão os mesmos que serão arrebatados pelo Espírito Santo diante de um arrebatamento secreto. A partir desse ponto, iniciará a grande tribulação, que segundo a doutrina se estenderia por 7 anos. Mas vamos ver o que realmente testemunha a Bíblia. Prometo a vocês que vou ter toda a consideração, respeito e carinho aos meus queridos que pensam de maneira diferente da qual irei dizer. Porém, para nós fazer uma análise honesta e coerente do texto, vamos deixar um pouco o dogma religioso de lado e agora vamos ter a Bíblia como a nossa principal regra de fé cristã. Vamos lá então, versículo 3 apenas, como eu prometi, do capítulo 24 do livro de São Mateus, que vai dizer da seguinte maneira: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Para mim começar a aplicação, é de suma importância ressaltar que os versículos anteriores, onde Jesus saía do templo e os discípulos mostravam toda a estrutura, Jesus profetizou dizendo: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Diante do teor da ironia de Jesus de Nazaré, eis que surgem 3 questões completamente distintas para Jesus resolver. Dize-nos quando serão essas coisas, qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, quando será a destruição do templo de Salomão, qual o sinal do retorno de Jesus e qual o sinal do fim do mundo. 3 questões completamente distintas, mesmo que os sinais do fim do mundo estejam interligados com os sinais da volta de Jesus, porém o foco central do texto e a objetividade de Jesus de Nazaré era resolver de maneira categórica as questões problemáticas impostas pelos discípulos. Do versículo 4 ao versículo 28, Jesus fala a respeito da ocasião da destruição do Templo de Salomão, que historicamente aconteceu dia 7 de novembro do ano 70 da era cristã, pelo imperador Tito Romano. E também fala sobre os sinais do fim do mundo, que seriam as guerras, nação contra nação, reino contra reino, peste, terremotos em vários lugares. E esse evangelho será pregado em todas as nações. Então virá o fim do mundo. No versículo 29, Jesus resolve a última questão dos discípulos sobre os sinais do retorno de Jesus de Nazaré, que vai dizer assim: logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória.
E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Em todas as linhas de pensamento, o arrebatamento da igreja é dada mediante a aparição de Jesus de Nazaré. Logo, se o mestre dos mestres disse, aquilo que vai além de qualquer tese teológica, que os sinais da sua volta aconteceria, que os sinais da sua volta implícita no escurecer do sol e da lua, ao cair das estrelas e ao abalar as potências dos céus, aconteceria após a aflição daqueles dias, conclui-se que o arrebatamento da igreja acontecerá decorrente da vinda de Cristo após a aflição daqueles dias. Diante dessa axioma informação, é impossível, deturpadora, paradoxal e exegético afirmar que, primeiro, Jesus de Nazaré voltará, arrebatando a sua igreja, antes da aflição daqueles dias que ele próprio disse que seria após. Segundo, afirmar que Jesus de Nazaré, ou melhor, afirmar que posicionar esse texto a um pretexto associado a uma segunda fase da segunda vinda de Jesus de Nazaré, menosprezando todo o contexto, abrindo mão da ciência de interpretar a Bíblia, a hermenêutica, que à luz da mesma, a Bíblia por si própria se explica, e não por intermédio de uma doutrina moderna, pré-tribulacionismo, que não concilia com o próprio texto que tem como base. Terceiro, afirmar que Jesus de Nazaré voltará, arrebatando a sua igreja, diante de um arrebatamento secreto, dado pelo Espírito Santo, antes até mesmo dos sinais da sua própria volta. Que coisa estranha! Seria o caos de uma verdadeira interpretação errônea. Portanto, será como o mestre falou. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos, tribos, nação contemplarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ou seja, não será invisível e não será secreto, pois todos os povos, tribos verão e contemplarão. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Isso é arrebatamento dado pelos anjos dos céus e não pelo Espírito Santo, como diz a doutrina pré-tribulacionismo. Portanto, será como ele falou, os quais enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Curte, compartilhe, comente, coloque as suas dúvidas e vamos aqui ter uma conversa. Tchau, tchau.